sobre a movimentação do Congresso Nacional de olho nos efeitos gerados pela guerra na Ucrânia, nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a quem agradeço demais pela participação. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Daniel. Boa noite. Satisfação estar com vocês no ar. Boa noite, Lívia. Estou à disposição. Perfeito. Aqui do meu gabinete em Brasília. Muito bom. Deputado, para começar essa entrevista, gostaria de pedir, por gentileza, para o senhor analisar um pouco da postura do governo brasileiro em meio a essa situação difícil, guerra na Ucrânia. Nas reuniões da ONU, o Brasil sempre se colocando contra a invasão, contra o posicionamento da Rússia. Já o presidente Jair Bolsonaro falou em neutralidade. Além disso, temos visto pautas relacionadas à questão econômica, no que tange combustíveis e também fertilizantes. De que modo o Legislativo Federal pode atuar para minimizar os impactos nesses setores tão importantes? Olha, Daniel, de fato, a ação do governo federal por meio da sua representação nas Nações Unidas tem sido condizente com a história da nossa diplomacia. Nós estamos atuando firmemente em defesa dos valores da liberdade, da democracia, da integridade territorial dos países, da não intervenção, da defesa da soberania. E isso foi atacado pela Rússia, todos esses valores, todas essas defesas que nós tradicionalmente fazemos na seara internacional foram atacadas pela Rússia numa guerra injusta contra a Ucrânia e que já vem cobrando um número enorme de mortes dos dois lados. É realmente deplorável o que aconteceu e a diplomacia brasileira acompanhou hoje na votação da resolução nas Nações Unidas mais de 140 países que também deploraram essa intervenção, essa guerra que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia. As imagens que estão aí, né, na tela demonstrando justamente essa violência e não há como não sermos contra isso que está acontecendo lá como país. Eu lamentei muito e falei ontem também nas minhas redes sociais, mais uma vez, as declarações do presidente Bolsonaro sobre uma suposta neutralidade do Brasil. Não cabe neutralidade nesses momentos. É claro que haverá implicações econômicas e já estão acontecendo para todos os países do mundo, mas basta vermos o que está acontecendo hoje na Europa, que depende muito mais, por exemplo, da energia por meio do gás natural que sai da Rússia para manter a sua produção e mesmo as casas aquecidas. Quase 40% da energia da Europa depende do gás da Rússia e não é por isso que os países europeus deixaram de condenar fortemente o que está acontecendo ali na Rússia, ali na Ucrânia. Aliás, a Europa está muito mais próxima, faz divisa com a própria Rússia. Uma parte importante da Rússia no continente europeu. A Rússia detém armamento e arsenal nuclear e não foi por isso que os europeus decidiram não condenar veementemente o que está acontecendo. Portanto, o posicionamento de neutralidade do Brasil não se justifica, independentemente das questões econômicas e geopolíticas. Pelo contrário, o que nós precisamos continuar apoiando é a decisão da diplomacia brasileira, do Itamaraty, de condenar esta invasão e de nos colocarmos ao lado do mundo livre, do mundo que defende a democracia, dos países que estão condenando essa violência, condenando esta guerra e dizendo que nós não podemos tolerar que um ditador, um tirano como Vladimir Putin, invada outro país e gere, né, mais uma vez me socorrendo das imagens que aparecem na tela, gere tanta violência, tanto sofrimento a uma população que está agora apenas defendendo o seu direito de ter uma nação para considerar sua. Então, para concluir, respondendo à pergunta, o Legislativo Federal está atento a essa situação. Nós temos um grupo parlamentar de amizade Brasil-Ucrânia aqui na Câmara dos Deputados, que é presidido pelo deputado Cláudio Cajado, com quem conversei neste final de semana, e ele também, assim como todos os parlamentares que têm essa profunda admiração pelo povo ucraniano que está resistindo bravamente, nós estamos tentando o máximo possível ajudar a viabilizar
a acolhida humanitária de ucranianos que saem do país e também e principalmente, porque é nosso papel como brasileiros, daqueles nossos compatriotas que estão no país e precisam sair da Ucrânia para não serem vitimados nesta guerra violenta e injusta. Agora, deputado, além de todas essas questões que o senhor levantou diante da neutralidade do presidente Jair Bolsonaro, eu queria perguntar que tipo de mensagem o Brasil passa para o mundo quando o Itamaraty tem uma postura e o presidente da República tem outra? Bom, primeiro uma imagem de que há um conflito de informações entre as duas partes. Isso não deveria fazer parte da nossa tradição política, pelo menos não era o que eu esperava do presidente Jair Bolsonaro, que sempre defendeu, pelo menos na sua campanha, falou muito em democracia e liberdade, fala ao longo do seu mandato, e nesse caso nós estamos vendo um país que é governado por um ditador, Vladimir Putin, que é agente da KGB. Ele mesmo disse que não existe essa coisa de ex-agente da KGB, uma vez agente, sempre agente, e a KGB, que depois virou FSB, né, durante agora o governo russo pós-União Soviética, na época da União Soviética era um instrumento do comunismo, ou seja, é inadmissível que o nosso país esteja se declarando neutro numa guerra que está sendo promovida por um líder ditador comunista, né, e de origens claramente baseadas no totalitarismo soviético, contra uma democracia que vem tentando se sustentar desta forma e desde 2014, pelo menos, está sendo invadida de fato pela Rússia, como foi o caso da anexação ilegal da Crimeia, e que agora, mais uma vez, sofre, e dessa vez de uma forma muito mais forte, uma invasão da Rússia. Também é importante lembrar, Lívia, que nem a Suíça, que foi um país durante a Segunda Guerra Mundial que se declarou neutro, nem a Suíça está declarando neutralidade neste momento, está acompanhando todas as sanções que estão sendo impostas pela União Europeia à Rússia, e nesse sentido, acho inadmissível que o nosso país possa estar acompanhando, né, a posição de neutralidade ou de apoio à Rússia, porque nesse ponto a neutralidade acaba sendo um apoio à Rússia, já que o invasor é muito mais forte do que a Ucrânia precisa se defender, não declarar apoio à parte que está sendo ofendida e atacada, e declarar neutralidade, no fundo, é um apoio à parte invasora e agressora. Não declarar, portanto, apoio à Ucrânia é aliar-se ao que há de pior na escória da comunidade internacional do mundo atual. A exemplo de Coreia do Norte, Venezuela e assim por diante. Por isso fica aqui o nosso apelo, né, como parlamentário, sempre pautei a minha atuação pela independência. Nós somos de um partido independente, Partido Novo, e atuo na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desde o primeiro dia de mandato. Cheguei a ser vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aqui da Câmara. Faço esse apelo ao presidente da República que passe a condenar veementemente os ataques da Rússia e lembre-se de que não adianta ter uma visão de curto prazo em relação a potenciais impactos econômicos de uma decisão de sair da neutralidade, para termos efeitos de médio e longo prazo na nossa política externa, sendo visto como um pária do sistema internacional, ou seja, como um país que está se afastando do Ocidente, se afastando dos países do mundo livre e democrático. Ao Brasil isso não interessa. Nós precisamos manter essa postura do Itamaraty e da diplomacia de respeito às normas internacionais, da soberania dos Estados e da democracia como valor universal. É isso que eu espero do presidente da República, Jair Bolsonaro, e por isso faço aqui também na Jovem Pan um apelo para que essa atitude, né, possa ser mudada daqui para frente e acompanhe aquilo que o Itamaraty, chefiado pelo ministro Carlos França, tem feito na seara internacional, nas assembleias das Nações Unidas e também no Conselho de Segurança, que com muita honra, pela 11ª vez, o nosso querido Brasil integra como membro. Deputado, nós seguimos agora com a pergunta da comentarista Fabiana Barroso. Muito boa noite, deputado. Eu gostaria de saber o seguinte, você fez uma análise que eu concordo demais na defesa das liberdades, da democracia. Essa é uma fala que eu faço sempre, onde eu posso, porque esses são os nossos valores mesmo ocidentais.
E eu discordo aí desse entendimento em relação ao presidente Bolsonaro, porque ele foi um dos mais veementes defensores das liberdades individuais na questão da pandemia e também na questão do lockdown. Mas o que eu gostaria de colocar no cenário aqui na discussão é um perigo real e imediato que não está hipoteticamente longe. Eu estou falando aqui da Venezuela, faz fronteira com o Brasil, e o apoio do Nicolás Maduro, aí sim, frontalmente ao Putin e à sua política ditatorial. Você não acha que na avaliação do presidente Bolsonaro, talvez ele esteja contando com esse fator que está ao nosso lado, que é a Venezuela? Fabiana, se eu entendi bem a pergunta, seria um temor de que, eventualmente, a Venezuela pudesse se insurgir com apoio russo contra o Brasil, algo nesse sentido. Aliás, boa noite e obrigado pela pergunta. Eu não entendo que essa deva ser uma preocupação do presidente brasileiro. Nós temos um poderio militar muito mais forte e nós temos uma capacidade de reação também à altura para conter um eventual desgaste nesse sentido. E essa preocupação, se o Brasil deve ter, então deve ter também, nesse mesmo sentido, a Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte e outros países que poderiam temer muito mais retaliações de países que se abstiveram ou manifestaram-se contrariamente à resolução das Nações Unidas, como são os países limítrofes com a China ou que tem apenas um estreito pedaço de mar, como é o Japão, né? Então, eu entendo que essa preocupação não deve ser uma preocupação do Brasil, é relevante, ainda que qualquer movimento precisa ser levado em consideração, nesse ponto eu concordo com você. E em relação às liberdades individuais, como eu disse na minha resposta anterior, o presidente Bolsonaro, sim, em muitos momentos, defendeu as liberdades individuais, inclusive durante a sua própria campanha eleitoral. Não se trata aqui de julgar o passado do presidente Bolsonaro de outras atitudes, em que pese eu tenha muitas discordâncias também sobre a forma como ele tratou a pandemia na área da saúde, mas na área econômica, concordo com você que foi uma das vozes que lembrou que era preciso tratar da sobrevivência das pessoas que precisavam trabalhar. Não estou entrando nesta seara. Agora, em relação à defesa da Ucrânia, eu não vejo motivos para o presidente Bolsonaro não se pronunciar veementemente favorável a um país cuja tradução tem sido democrática. Eu faço o exemplo contrário, né, quando eu trato desse assunto. Imaginem que o Brasil estivesse sendo invadido, vamos usar o exemplo da própria Venezuela, e que nós víssemos nações democráticas como os Estados Unidos, a União Europeia, dizer não vamos nos meter nisso, não vamos declarar apoio ao Brasil, que é uma democracia, vamos nos manter neutros e a Venezuela e o Brasil se resolvam. Não, eu vou querer que as nações democráticas me apoiem, ainda que seja por meio de sanções e não com exércitos baseados no meu país, ainda que seja com envio de munições para que as minhas forças armadas e a própria população possam se defender de um ataque venezuelano ou de um ataque de uma nação comunista, que seja. Eu entendo que o presidente Bolsonaro, nesse ponto, se estiver ouvindo, inclusive, essa minha manifestação, vai ter total concordância comigo. Nós, como brasileiros, queremos permanecer democráticos, queremos permanecer donos do nosso próprio futuro e não sermos colonizados ou sermos invadidos e depois subjugados por uma nação forasteira ditatorial. É disso que se trata. Nós precisamos dar todo apoio à Ucrânia, declarar neutralidade neste ponto, lavar as mãos e declarar veladamente apoio à Rússia. Não é essa a nossa tradição e entendo que nesse ponto, portanto, Itamaraty tem se pronunciado muito bem nos foros adequados, tanto no Conselho de Segurança da ONU, lembrando das eventuais consequências econômicas e também das consequências humanitárias, bem como nos pronunciamentos que têm sido feitos em outros órgãos internacionais, como foi o caso no dia de hoje na Assembleia Extraordinária das Nações Unidas. Miguel Daúde. Deputado, vamos entender o seguinte, a ministra amanhã vai para o Canadá pedir apoio do Canadá para comprar, para nos vender fertilizantes. O Canadá tem tido um papel importantíssimo no combate
a essa invasão da Rússia na Croácia. O Canadá pode pedir para a ministra, assim, olha, a gente pode ajudar vocês, mas nós queremos que vocês manifestem um apoio contra a Rússia. Isso pode acontecer? Pode acontecer e eu entendo, inclusive, aliás, boa noite também, obrigado pela pergunta. Eu entendo, inclusive, que essa negociação já deveria ter sido feita, inclusive, mais cedo pelo próprio presidente da República. A ministra Tereza Cristina tem feito um extraordinário trabalho, reconheço, à frente do Ministério da Agricultura, com muita competência, tem lidado com uma série de problemas ao longo desses últimos tempos. Nós, do Rio Grande do Sul, por exemplo, estamos lidando com uma situação de estiagem muito forte e estamos buscando no Ministério da Agricultura também soluções de curto prazo e principalmente de longo prazo, né, questão da irrigação, que é tão importante. A ministra tem sido muito sensível por conhecer o setor. E por isso mesmo faço esse adendo na minha resposta, elogiando a ministra pela postura, porque essa é a postura que nós esperamos de líderes num momento de tensão, que busquem alternativas, e a busca de alternativas, seja no Canadá ou seja em outros países, que possam compensar o que nós eventualmente podemos perder com a falta de insumos vindos da Rússia, é essa busca de alternativas que nós precisamos valorizar e elogiar. Aliás, lembrando da própria questão dos fertilizantes, os espaços aéreos estão se fechando para as aeronaves russas. O mundo todo está se fechando. Daqui a pouco nós teremos dificuldade, inclusive, em receber os fertilizantes, mesmo que não declaremos contrariedade à ação russa, né, ou que o presidente se mantenha neutro. Logo, sequer vai ter condições de receber aquilo que vem da Rússia em virtude das restrições e das sanções que estão sendo impostas pelo mundo livre, pelas democracias, pelos países que estão preocupados com a grave agressão aos direitos humanos, que estão preocupados com a violência que está acontecendo na Ucrânia. Portanto, toda a nossa solidariedade também aos ucranianos, aos descendentes de ucranianos que compõem importantes colônias no nosso país. Quero também aqui declarar minha solidariedade ao povo russo, que é vítima de um ditador tirano, porque, infelizmente, no caso de ditaduras, o povo não tem como se pronunciar contra a guerra, a não sendo preso, como está acontecendo na Rússia. Mais de 6 mil pessoas já foram presas na Rússia por protestarem contra a guerra, e entendo que a solução buscada pelo governo brasileiro, por meio da ministra Tereza Cristina, é uma solução digna de aplauso e mais, é uma solução dentro daquilo que a realidade impõe. Até porque a própria ministra diz que há insumos de fertilizantes suficientes até a próxima safra. Não é algo que a gente precisa também, de uma forma atabalhoada, tentar resolver. É com negociação que se faz isso, que bom que ela está fazendo, mas no momento da guerra precisamos tomar posição e espero por isso, né, que a posição do presidente Bolsonaro seja a mesma do governo brasileiro representado em Itamaraty, de condenação veemente à agressão sofrida pela Ucrânia por parte da Rússia. Aí, o posicionamento do Brasil frente ao conflito e também as perspectivas do Congresso Nacional em relação à guerra na Ucrânia. Temas abordados na entrevista com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a quem agradecemos demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan News. Boa noite, deputado. Estou à disposição, sempre que chamado, estarei presente. Um abraço, bom programa e uma boa noite.